Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo no nosso programa Almoçando com Deus, de segunda a sexta-feira, trazendo um tema específico que irá te ajudar a agregar na sua vida durante o processo da vida até Cristo Jesus voltar, tá bom? A missão do programa Almoçando com Deus é te ajudar a desenvolver a sua vida por completo, seja na área espiritual, desenvolvimento humano, educação financeira, inteligência emocional e entre outros assuntos de extrema necessidade que eu e você precisamos aprender e principalmente praticar para que possamos juntos obter grandes resultados. O assunto de hoje vai ser sobre teologia. Qual o papel da teologia na nossa sociedade? Será que a teologia ajuda literalmente no estudo para com Deus? Será que a teologia aumenta a nossa fé? Será que a teologia realmente traz esperança porque nós iremos estudar Deus? E a teologia para não crentes, para aqueles que não acreditam em Deus, para os céticos ou agnósticos, será que resolve alguma coisa? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teologia entre fé e razão, tá? Mas antes de trazer esse assunto para você, você já deixou seu like, você já comentou, você já pegou o link, copiou, já está espalhando, divulgando nos grupos do WhatsApp, no Facebook? Se ainda não, então começa a fazer antes de entrarmos para o estudo de hoje e principalmente, se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, faça tudo isso que eu mencionei para você, porque o algoritmo do YouTube irá entender que o conteúdo ao vivo é relevante e irá compartilhar para o máximo de pessoas. Combinado? Então vem comigo, bora aprender entre fé e razão, né? Explorando um pouquinho sobre os desafios da reflexão divina baseada na teologia, tá? Mas antes, o que é teologia? O que seria teologia? Teologia vem do grego chamado theos, que é Deus, logo é um estudo de Deus. Teologia é você estudar Deus, é você estudar sobre o caráter de Deus, estudar sobre a pessoa de Deus, esse ser divino, tá bom? Então é uma reflexão, tá? Para você entender sobre a natureza divina, sobre fé, esperança, a crença e entre outros assuntos que a palavra de Deus traz para nós poder ter uma boa compreensão e entender sobre ele, né? E qual o objetivo da teologia? A teologia, ela não irá implementar em você uma certeza plena, mas ela vai te ajudar você a entender quem é Deus, o que é fé, o que é esperança, tá? Ela não vai apenas defender alguns dogmas, mas buscar compreender transcendentes e o seu impacto na vida prática. Se você praticar o estudo de Deus sobre a sua vida e os princípios, os mandamentos, as ordenanças, as instruções que Ele pede para mim e para você praticar, será que tem algum benefício na nossa vida? Na nossa área financeira, na nossa área espiritual, na nossa área intelectual, na nossa área do relacionamento, na educação dos filhos? Será que ajuda literalmente estudar Deus na nossa vida? Qual é o impacto disso? E qual é o público-alvo da teologia? Será que é só para os crentes? Não, a teologia serve tanto para os crentes como para os céticos. E é até bom você estudar, você que é cético, estudar teologia. Você tentar entender sobre a palavra de Deus. Porque muitos que começaram a querer estudar para refutar, questionar, argumentar e debater, muitas dessas pessoas mudaram de opinião no estudo e começaram a mudar a sua convicção e crer no grande eu sou, no Deus Todo-Poderoso, tá? Não estou falando que você precisa estudar para você se converter, nada disso. Eu estou falando que você deve sim buscar compreender, entender sobre teologia e o estudo de Deus. E quais os ramos da teologia? Tá? Os ramos da teologia são diversos. Eu vou trazer apenas alguns tópicos principais para você aqui, tá? Eu já sou formado em teologia, né? Sou teólogo, tenho algumas formações teológicas dentro do assunto. Gostaria de trazer vários assuntos para você sobre esse assunto, mas o tempo não nos permitiria, tá? Então vou trazer os tópicos primordiais dentro da teologia, tá? Tem a teologia sistemática, a mais conhecida, né? Que são os estudos das doutrinas, como a trindade, salvação, escatologia e entre outros assuntos. Também tem os estudos, né? Até também tem o exemplo do Agostinho, de Thomas de Aquino, Karl Barth, né? Grandes escritores, patrísticas da história da religião, tá bom? Também tem a teologia bíblica, que analisa e critica os textos sagrados, como a exegeses, o contexto histórico, cultural, o ambiente, a geografia, como que era na época a casa na Palestina, como que era a cidade, a sociologia de Jerusalém, como que era a cultura e entre outros assuntos
que é de extrema importância eu e você entender para podermos ter uma ótima compreensão ao ler a Bíblia. Tá? Você vê os judeus ele tem um método chamado Pardes. Pardes é você sair dessa superficialidade da Bíblia e você buscar entender mais e mais que está dentro disso que eu estou mencionando. É você entender a cultura, você entender a geografia onde estava inserido aquele contexto, para quem está sendo falado aquele contexto específico, qual o público-alvo, tá? E entre outros vários fatores que você precisa entender. É sair daquela leitura simples. Tá? Não estou falando que você não possa vir ler somente assim. Vamos pegar aqui um versículo da Bíblia, vai. Diz assim: ó, esse tempo onde meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunires? Uma pergunta. Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isso. Palavra do Senhor. Aí dentro desse contexto, né, de Jeremias capítulo 7, você vai ver que é inútil uma religião falsa. E por isso que Deus está falando assim: será que você está me servindo de toda adoração? Porque eu estou observando os seus atos, eu estou observando as suas atitudes, seu comportamento. Talvez você está fazendo isso para se aparecer, mas o seu coração está longe de mim. Aí você precisa entender para quem está falando isso, para onde estava falando, direcionado, tá? Então é de extrema importância. Esse método Pardes vai te ajudar você muito ler a Bíblia e ter um mindset poderoso na leitura da palavra de Deus, no estudo para com Deus, tá bom? Também tem a teologia prática, que é a aplicação da fé em questões sociais, éticas, pastorais, conselhos administrativos, né, reuniões administrativas também, entre outros assuntos, como justiça social e ecologia, e entre outros assuntos, tá? Também tem a teologia comparada, né, que é o diálogo entre o interreligioso, exemplo, cristianismo versus muçulmanos, como conversar, islamismo, judaísmo e hinduísmo, como você sentar no meio dessas religiões que eu mencionei e saber argumentar, dialogar, conversar sem ter conflitos, embates, brigas, né? Então é bom você aprender sobre também. E tem a teologia da libertação, que é muito usado, né? O neopentecostalismo, né? Foco na opção pelos pobres também, né? Aí tem o autor Gustavo Gutierrez, Don Herbert e Câmara, entre outros que defendem essa teologia da libertação, tá? Umas grandes perguntas dentro da teologia, né? Olha só, uma das grandes perguntas é: será que Deus existe? Se Deus existe, por que acontecendo tantas coisas ruins nesse mundo? Se Ele existe, será que Ele não está observando tudo? Será que Ele não poderia impedir o mal? Um filho de um ano de idade morrer com uma doença? Que Deus é esse? Então são perguntas complexas que você vai entender o porquê disso. Não é que Deus deseja isso, nada disso, mas o pecado entrou no mundo. Aí você vai se questionar, você que é cético, né? Mas o que é pecado? Porque você está defendendo porque é pecado dentro da Bíblia, mas e é científico? O que é pecado? Aí vários assuntos polêmicos que a Bíblia também responde, mas depende muito mais da fé, para você entender e compreender, tá bom? E como conciliar sofrimento e a bondade divina? Foi como eu mencionei, né? Tem também a Teodiceia, né? Uma discussão breve sobre o problema do mal, que foi como eu mencionei, né? Porque existe o pecado. Quem ocasionou o pecado? Quem foi o que trouxe o pecado ao mundo? Será que existe realmente Satanás? Será que não existe? Será que o mal está dentro de nós? Será que nós somos o próprio Satanás? E entre outras argumentações que geram vários discursos, tá bom? Várias discussões, melhor dizendo. A Bíblia é literal ou é simbólica? O que você acha? Exemplo, será que Gênesis e ciência não tem conflitos de ideias? Será que a criação versus evolução? Se nós olhar, a criação era perfeita. Será que nós estamos num mundo que evolui? Ou aos nossos olhos humanos não existe evolução? Existe um retrocesso, né? Nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. Antigamente o povo vivia 900 e poucos anos, 930 anos, 990 anos. Matusalém, o homem que viveu mais tempo do mundo. Hoje pessoas vivem aí 70, 60, 40, pessoas com 20 anos morrendo, né? Então como que nós estamos evoluindo? Não, nós estamos regredindo, tá bom? Meu ponto de vista a respeito da sua opinião, tá bom? Qual o papel da religião em uma sociedade secularizada? Porque você pega lá Nietzsche, né? Ele critica muito, ele diz assim: Deus está morto, né? É a resposta moderna, tem até um filme, né, que recomendo você assistir, Deus está morto.
para você, será que realmente Deus está morto? Lá em Jerusalém, não acharam o corpo dele. Será que ele ainda está morto? Ele está vivo e ele reina sobre nós, amém? E eu acredito assim, respeito também a sua opinião se você pensa diferente. Então Nietzsche, né, os livros, a sua biografia, os seus livros falam, né? Ele critica bastante Deus, né? E como dialogar com outras religiões sem perder a identidade. Então você vê que a teologia vai te ajudar também você a saber lidar com esses tópicos que eu estou mencionando para você. E teologia e ciência? Será que tem conflitos? Ou ambos pode ser um complemento um para com o outro? Na sua opinião, o que é? Você acha que a teologia complementa a ciência complementa a teologia? Eu gostaria de ver a sua análise sobre isso nos comentários. Posso confiar em você, que você vai escrever, você vai dizer o que você acha da teologia, o que você acha da ciência? Comenta aí, é de extrema importância. Quanto mais você comentar também, lembrando, o algoritmo vai entender que o conteúdo é relevante, vai espalhar e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que pode te ajudar em alguma área da vida, principalmente na espiritualidade, você ter um estudo de Deus, estudar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, casos históricos como Galileu versus a Igreja Católica, a reconciliação posterior, como aconteceu, né? Pontos de convergências, físico como Albert Einstein e a mente cósmica, biologia que vem propósito na complexidade da vida. Você vê que são assuntos meio complexos, mas tem resposta para tudo, tá? A teologia como ponte, exemplo, o Papa Francisco, né? Vou usar ele como exemplo. E a encíclica, o laudo de si, a ecologia integral. Não sei se você estudou um pouquinho, mas o Papa Francisco ele trouxe vários assuntos aí meio polêmicos também, que eu não vou entrar no caso agora, mas será que só existe aquela teologia, aquele ponto de vista do Papa Francisco? Será que não existe o outro ponto de vista ao contrário do que ele pensa, do que ele acredita? Por que não conhecer o outro lado da moeda do que ele falou, né? Então nós precisamos buscar compreender e entender. E hoje, quais são os desafios da teologia hoje? Desafio contemporâneo, tá? Teologia feminista, né? Como Elizabeth Johnson, que a teologia quer debate sobre gênero e espiritualidade. E aí é um assunto polêmico que não teríamos como tratar aqui, tá bom? Por vários e diversos assuntos, tá? Na sua opinião, tem como uma pessoa X ser espiritual? E por que? Eu gostaria de ler os comentários do seu ponto de vista, tá? Sobre a teologia do gênero, né? Que é a teologia Queen, tá? É uma teologia que eu respeito, mas eu discordo. Mas você que não conhece, pesquisa aí, teologia Queen, você vai entender um pouquinho que é sobre o gênero, né? Sobre transgênero, sobre a teologia LGBT, QIA, né? E entre outros assuntos relacionados a específicos sobre essa teologia Queen. E aí eu gostaria de entender, será que tem como manter uma espiritualidade? E aí você argumenta aí, tá? A teologia também negra, né? Que é James Cone e a luta antirracista. Também tem a crise da fé no século XXI, a seção do ateísmo, a espiritualidade sem religião. Eu posso ser espiritual sem me filiar a uma religião. Eu posso sim ter meu acesso, minha conexão com o Criador sem pertencer a uma placa de igreja. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós não podemos parar de congregar. E aí, em quem eu vou acreditar? Na palavra de Deus ou nos argumentos que estão surgindo aí baseados na teologia? Mas será que essa teologia está sendo bíblica? Então, assim, vários assuntos, né, que geram conflitos, embates, que tem que ser examinado e estudado, tá bom? Também tem as redes sociais e o seu fundamentalismo, né? Como a teologia pode combater discurso de ódios em nome de Deus? Aí tem um país que eles têm posicionamentos duros de ódios, mas ele defende a sua crença, a sua religião. Será que é certo? Será que a Bíblia apoia isso? Difícil, né? E por que a teologia importa? Eu vou falar para os evangélicos. Por que a teologia importa? Porque vai te ajudar você a se aprofundar na fé, além de conhecer sobre a palavra de Deus. Você vai sair de um nível superficial, da ponta do iceberg, você vai se aprofundando, tá? Eu recomendo que todo evangélico, todo cristão, faça teologia, né? Os adventistas do sétimo dia estudam muito a palavra de Deus, mas são poucos que investem num curso teológico.
Aí tem também aquela crença, só vou ser teólogo, só vou ter sabedoria da teologia se eu fazer no NASP. Nada disso. Você pode entrar em boas universidades, em boas instituições digitais que traz conteúdos extraordinários, e aí você alinha junto com o Espírito de Profecia, que você acredita, e você vai ficar completo na teologia. Eu tenho 3 formações teológicas em 3 instituições, tá? Tenho bacharel em teologia, tenho a teologia da Assembleia de Deus e tenho uma outra teologia dentro de um instituto Metanoia, tá? Completo. Tenho as credenciais de pastor, né, dentro do Instituto Metanoia. Tenho também a formação de psicologia, que é na verdade psicanálise pastoral, e tem também algumas formações dentro da instituição que eles disponibilizaram eu fazer para poder entender e aumentar mais o meu leque de conhecimento dentro da palavra de Deus. Até porque muitas pessoas, quando estudam teologia, eles querem ser pastor, quer ser um líder, um capelão, uma pessoa temente a Deus, e até porque a Bíblia também deixa bem claro, né, que para você saber manusear a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus, e a teologia vai fazer você conhecer a palavra de Deus, tá? Então todo evangélico precisa fazer teologia. Talvez a pessoa fale assim, mas é caro, não tenho tempo. Não arruma desculpa para querer conhecer a palavra de Deus. E aqueles que não acreditam em Deus, né, é bom também fazer teologia. E aí você deve falar assim, mas eu não acredito em Deus, porque eu vou fazer teologia? É para você querer conhecer uma força superior que tem influenciado gerações e gerações, culturas humanas durante anos. Por que não conhecer sobre essa força humana que você desacredita, mas por que não buscar conhecer e entender sobre, né? Então tem uma frase que, para a gente finalizar essa palestra hoje sobre teologia entre fé e razão e a importância da teologia na nossa sociedade, teologia não é um mapa para respostas prontas, mas uma bússola para quem busca as perguntas significativas. E volto a repetir, a teologia não é um mapa, tá, para respostas prontas. Talvez você busque respostas e talvez você não vai encontrar dentro da teologia, mas é uma bússola para quem busca perguntas significativas, tá bom? E aí tem uma pergunta que eu gostaria de deixar para você, e aí eu queria ver a sua resposta nos comentários, tá? É uma pergunta polêmica, mas eu gostaria de ver o seu ponto de vista e a sua análise sobre essa pergunta que eu vou mencionar para você. É possível ser religioso sem teologia? O que você acha? Como a teologia também pode contribuir para a paz mundial? Será que iria ajudar todo mundo conhecer Deus, todo mundo conhecer a palavra de Deus? E será que iria gerar um impacto no mundo e trazer uma paz extraordinária para todos? Aí eu gostaria de ver o seu comentário aí abaixo e entender o seu ponto de vista sobre isso. Deus abençoe e te aguardo você amanhã no nosso programa Almoçando com Deus. E lembre-se, viu? Se inscreva, deixe seu comentário, interaja, compartilhe e divulga. Até amanhã no Almoçando com Deus, se Deus quiser.